E aí, galera, bom dia. Muito ruim com a janela aberta. Espera aí que eu vou melhorar aqui. Galera, eu só vou pegar meu slide aqui rapidinho que eu tô voltando, tá? Deixa eu pausar. Então, galera, vamos lá, então. Estudo das dispersões. Vamos começar o nosso trabalho, então, de fisicoquímica, então. Então, seguindo aí o nosso trajeto, né? O que a gente vai fazer, então, para a gente entender um pouquinho como é que nós vamos dividir isso aqui. Então, nós estamos no tópico de química, né? Nós estamos estudando química. E a química, normalmente, ela é dividida assim, tá? Isso é normalmente o nível médio. E química 1, 2, 3, às vezes, né? Então, a química geral, ó. O último tópico de química geral é o estudo dos gases, mas estudo dos gases eu vou dar lá na física, porque eu já começo o estudo dos gases e vou direto para a termodinâmica. Então, acho que fica muito mais fácil para você poder entender, já que você tem que entender os processos, transformações gasosas e tal, várias situações. E aí, a gente começa agora, então, hoje com físico-química. Trabalho
né? Então, a fisicoquímica, a gente vai começar assim, estuda soluções, depois estuda termodinâmica, depois a gente estuda cinética, tá? Depois a gente estuda equilíbrio, depois nós vamos para a eletroquímica e, por último, nós iremos para a radioatividade. Só assim que nós chegaremos à nossa famosa química orgânica. Eu acredito, né? Eu acredito que a gente consiga. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Eu acredito, galera, que nós. Deixa eu CCR aqui para mostrar. Eu não sei se a data do Enem vai continuar em maio mesmo. Vocês, né, pelo plebiscito levantado, é maio, mas eu não sei se vai continuar. Maio. Não sei, cara. Eu tenho certeza que não. Está muito longe. Mas, enfim. Vamos trabalhar com o que nós temos. A gente começa a fisicoquímica hoje, né? Você vai abrir aqui o calendário Descomplica, só para a gente ter uma ideia. Então, abrindo esse nosso calendário Descomplica, galera, a gente está assim. Já para soluções agora. Aí, dentro de propriedades coligativas também soluções, é um tópico específico de soluções, mas a gente entende como soluções, já que eu falo de soluto, falo de solvente, tal. Aí, termoquímica, tá vendo? Ó, termoquímica, só depois da termoquímica, cinética, tá vendo? Cinética química. Aí depois vem deslocamento, equilíbrio, tá vendo? Ó, equilíbrio, 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 equilíbrio. Depois ele vem para eletroquímica, radioatividade. É isso aí que é a nossa ideia de sequência. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bora começar então a dispersão? Então, estudo das dispersões. Primeira coisa, eu preciso entender o que são dispersões. Dispersões nada mais são do que mistura, gente. Então, vou pegar. A gente vai trabalhar sempre com dispersões com dois componentes, tá claro? Então, toda vez que eu falar de dispersão, você tem que saber que eu tenho uma mistura. Vamos trabalhar só com dois componentes, vai ficar mais claro para a gente? Então, dentro dessa minha dispersão, eu vou ter uma substância que será o meu dispersante e uma outra que será o meu disperso. Quem é o dispersante? Dispersante é uma substância que ela vai provocar o espalhamento, vai fazer com que uma outra substância, ao ser inserida nela, se espalhe para o todo do meu sistema. Esse é meu dispersante. Já o meu disperso foi esse que se espalhou. Eu tinha algo concentrado em uma determinada região, determinada área, e ele entra em contato com essa dispersante e ele se espalhou. Ele ocupou todas as dimensões do meu recipiente. Então, vamos ter alguns exemplos. Se eu pegar um açúcar, quando eu olho açúcar, por exemplo, na colher, eu vejo vários cristais. Quando eu jogo na água, eu não vejo mais esses cristais. Por quê? Ele foi o quê? Disperso, ele se espalhou por todo o meu recipiente. A água provocou esse espalhamento, essa dispersão. Tá? Então, a gente pode dizer, assim, para ficar um pouco mais claro para a gente, que o disperso é sempre uma substância que tiver em menor quantidade e meu dispersante sempre será o que tiver em maior quantidade. A nível médio, a substância mais comum utilizada como dispersante vai ser a água para a gente. Nessa parte da matéria, a água vai ser muito utilizada como agente dispersante. Não é o único, tá, gente? Mas é a que vai ser mais utilizada para os nossos objetivos. A gelatina também, que nós fazemos na nossa residência aí, né? Como alimento, como sobremesa, também é uma dispersão, tá? Então eu tenho lá os meus colóides, né? As minhas partículas da minha gelatina, que ela vai se espalhar na água e vai formar, nós chamamos isso tudo de gelatina ou gel. Eu também posso ter também uma mistura heterogênea, né? Que se eu agitar, esse meu enxofre ele vai se espalhar, com o tempo ele vai depositar, mas eu ainda tenho uma dispersão. O meu enxofre é o disperso e a água é meu dispersante, tá? Quando a gente vai classificar a dispersão, nós usamos o tamanho da partícula do disperso. Independente se esse meu disperso é
um composto molecular, se ele é um composto iônico, não me interessa. Interessa o tamanho da sua partícula. Eu só posso chamar de solução verdadeira ou simplesmente soluções quando o meu disperso, as suas partículas estão na ordem de 1 nanômetro. Ou seja, partículas de 1 ou menor que 1 nanômetro, ou seja, 10 a menos 9 metros, essa minha dispersão ela é chamada de solução e é o tópico que a gente se dedica mais. Tá? Nós vamos se dedicar à solução. Então, para ser solução, essa minha dispersão, ela tem que ter, o meu disperso tem que ter um tamanho menor do que 1 nanômetro. Tá? Se as partículas do meu disperso for entre 1 e 100 nanômetros, eu deixo de chamar isso de solução e passo a chamar isso de uma dispersão coloidal ou simplesmente colóide. Aí entra os cremes, entre os géis, entre os aerosóis, entre as emulsões, né? Então aí entra dentro de dispersões coloidais. Qual que é a diferença de dispersão coloidal para soluções ou soluções verdadeiras, como queiram chamar? São o tamanho do meu disperso. Quando o meu disperso ele é maior do que 1 nanômetro e menor do que 100, então entre 1 e 100 nanômetros é chamado de dispersão coloidal. Quando o meu disperso ele vai se tornando maior, ou seja, ele ultrapassa a casa dos 100 nanômetros, né? Ou seja, ele ultrapassa o tamanho do 10 a menos 7 metros, ele deixa de ser chamado de dispersão coloidal e vai ser chamado agora de suspensão. Agora já dá para a gente ver a olho nu o tamanho do disperso. Se eu pegar o enxofre e balançar, você vai ver o tamanho das partículas do enxofre ali dentro. Você olha assim e fala, ó, estou vendo aqui, ó. É porque agora ele passou a ser visível a olho nu. Perfeito? Tranquilo para vocês? As minhas soluções verdadeiras são misturas homogêneas. Tanto as minhas dispersões coloidais quanto as minhas suspensões são soluções heterogêneas. Só que os meus colóides, quando eles estão muito pequenos, ou seja, quando eles se aproximam lá do 1 nanômetro, eu não consigo ver a olho nu. Aí eu preciso usar uma lupa, um microscópio, que eu vou conseguir enxergar o tamanho desses dispersos. Tá? As suspensões eu consigo já ver a olho nu. Já dependendo do tamanho do meu colóide, eu preciso um ultramicroscópio, microscópio eletrônico, microscópio de varredura, para eu conseguir enxergar essas partículas. Nem microscópio óptico eu vou conseguir enxergar. Mas, tanto dispersões coloidais quanto suspensões são misturas heterogêneas. Tá? Somente as soluções que são misturas homogêneas. Galera, então, características de cada um desse grupo que eu havia dito para vocês. As minhas soluções, elas são classificadas de acordo com a fase da substância que foi dispersa. Então, por exemplo, vamos pensar assim, professor, como é que eu consigo separar os componentes de uma solução? Primeiro, eles não são retidos por filtros. Segundo, não são visíveis ao microscópio. Terceiro, eles não vão sedimentar sobre a ação da gravidade, nem sobre a ação de centrífugas. Então, se eu tenho uma solução e quero separar seus componentes, eu tenho que usar outras ferramentas de separação. Professor, então eu posso usar a destilação? Pode. Pode usar a destilação para separar esses componentes. Tá? Já as minhas dispersões coloidais, lembrando que colóide está no tamanho de 1 a 100 nanômetros. As partículas na fase dispersas não sedimentam sobre a ação da gravidade. Então, se você deixar lá um colóide, lá uma dispersão coloidal, as partículas não vão para o fundo só pela ação da gravidade. Nem o uso de centrífugas comuns. Eu tenho que usar o quê? Ultracentrífugas. Eles não são retidos por filtros comuns, apenas por nanofiltros, que são os ultrafiltros. São os filtros que aquele tamanho dos poros estão na casa dos nanômetros. Eles não são visíveis ao microscópio comum, mas são visíveis a ultramicroscópio, como microscópio eletrônico, microscópio de varredura. Eu consigo ver essas partículas, como havia dito para vocês. Já as minhas suspensões,
as partículas já são maiores. Então, elas já são separadas do meu dispersante pela ação da gravidade. Eu não preciso levar a centrífuga. Claro que se eu levar a centrífuga, eu vou acelerar esse processo, mas não há necessidade. Eles já são retidos por filtros comuns e são visíveis ao microscópio comum e ao tamanho. Dependendo do tamanho do disperso, até a olho nu a gente consegue enxergar. Eu vou passar rapidamente sobre os meus colóides, sobre as suas classificações, tá? Para a gente entender, porque é interessante a gente saber, né? O que é um sol, o que é um gel, essas coisas aí. Então, os meus colóides, as minhas dispersões coloidais, ou seja, as minhas dispersões, cujo tamanho do disperso varia de 1 a 100 nanômetros, eles são classificados, né? Eles são classificados, eles recebem subnomes. Então, eu vou chamar de sol toda vez que meu disperso for sólido e meu dispersante for líquido. Um exemplo de um sol é a gelatina. Tem até a marca de gelatina com o nome sol. Então, a gelatina é um exemplo de um sol. O que é um sol? É uma dispersão coloidal, onde o meu dispersante é o líquido e meu disperso é um sólido. Tá? Tinta também é uma dispersão coloidal. Tá? Gel. O gel, o meu disperso é o líquido, o meu dispersante é um sólido. Vocês estão percebendo agora? Eu tenho em maior quantidade uma substância sólida e em menor quantidade uma substância líquida. Exemplo de gel, nós temos as geleias, nós temos a manteiga, nós temos o queijo, que são a dispersão coloidal. Tá? Na verdade, assim, no queijo, o meu dispersante passa a ser a minha proteína do leite, né? A caseína, né? Emulsões. Aí entra a maionese, entra o leite, é uma emulsão. Uma emulsão, tanto o disperso quanto o dispersante são líquidos, tá, gente? Né? Então, estou colocando exemplo para a gente de uma emulsão. Espuma. Não deveria colocar cerveja ali, mas foi a figura que eu achei. Então, uma dispersão que pode, dispersão coloidal chamada de espuma, o meu disperso, meu agente em menor quantidade é um gás e meu dispersante é um líquido. Então, exemplo, eu tenho ar na espuma de sabão, chantilly, aquele colarinho do chopp ali, né? Aquela espuma da cerveja. O meu disperso ali é o gás carbônico. Quem é meu dispersante? É o líquido da cerveja, é a água. Aerosol. O aerosol, ele é um colóide constituído por quando o disperso é um sólido e meu dispersante é um gás. Então, exemplos eu tenho aí a fumaça, esses aerosóis aí, o Rexona, 48 horas, esses desodorantes que a gente usa aí, que eles estão formatos de aerosol. Então, eu vou ter ali um gás, perfeito, né? E partículas sólidas dispersas desse gás. E agora, nós vamos partir para as nossas soluções, que é o nosso objeto de estudo hoje e amanhã. Tá? Então, as minhas soluções são todas solução à mistura homogênea. Então, eu falar que solução à mistura homogênea acaba sendo pleonasmo, porque se eu já classifiquei como solução, eu já sei que é uma mistura homogênea. Tá? Então, na minha solução homogênea, nas minhas soluções, eu vou ter um disperso, que a partir de agora é chamado de soluto. Então, para a gente, esse meu disperso, nas soluções ele é chamado de soluto. E o meu dispersante vai ser chamado de solvente. Tá claro isso para vocês? Então, eu vou ter um soluto, que é o que vai ter em menor quantidade, e meu solvente, que é o que vai ter em maior quantidade. Para a gente, um solvente universal nós vamos usar aqui vai ser sempre a água. Galera, as minhas soluções. As minhas soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, só que a nível médio a gente concentra numa solução com duas substâncias, tá? A gente concentra.
Então, a minha solução, como eu disse para vocês, vai ter essa mistura de um soluto, que é o que vai estar em menor concentração, menor quantidade, e o meu solvente, que é o que vai estar em maior quantidade. Tá? Galera, o meu soluto, como eu disse para vocês, menor proporção, e meu solvente, em geral, né, a nível médio, nós trabalhamos muito com a água. Tá? Então, nós temos vários exemplos. Então, tem o açúcar em água, o ar é uma solução, é uma mistura gasosa, ligas metálicas, né? Então, posso pensar aí no bronze, né? Posso pensar no latão, que são são ligas metálicas. Galera, como que se forma uma solução? Então, na realidade, uma solução se forma o seguinte: o meu disperso, ele vai ser envolto pelo meu dispersante. Por isso que cada disperso, cada soluto vai ter a sua quantidade máxima que eu consigo solubilizar em uma certa quantidade de solvente. Porque ele será o quê? Ele será envolvido, ele será solvatado. Existe um cálculo de solvatação. Claro que a nível médio a gente não precisa fazer isso. Mas existe um cálculo de quantas moléculas de água, por exemplo, são necessários para envolver o cloreto de sódio, o nitrato de prata. A gente tem esse cálculo para fazer. Então, a disseminação do soluto no solvente ocorre de forma espontânea. Então, é um processo natural. Então, professor, mas eu não tenho que agitar o açúcar lá na água para fazer um suco? Lá você está acelerando o processo. Aquela solubilidade seria um processo natural. Nós vamos classificar as nossas soluções, né? Mesmo que a gente vai ficar concentrado nas soluções líquidas, elas não são as únicas que existem. Existem soluções sólidas e soluções gasosas. As soluções sólidas, eu posso pensar no ouro, 18, 21 quilates. Eu posso pensar nas ligas metálicas, são soluções sólidas. Soluções líquidas são as mais estudadas, então a gente tem exemplo aí, solução aquosa de sacarose, soro fisiológicos, bebidas em geral, né? O álcool, 70%, tudo são soluções líquidas. E soluções gasosas, eu posso pensar no ar atmosférico, claro que isento de poeira, porque se ele tiver poeira, ele não é mais uma solução. De acordo com a natureza do meu soluto, eu posso classificar esse meu solvente, essa minha solução em soluções moleculares e soluções iônicas. Ainda já sabe, fica claro. Se eu tiver uma substância molecular sendo meu soluto, ela é uma solução molecular. Se meu soluto for uma substância iônica, ela é uma solução iônica. Muito tranquilo para a gente. E agora, o terceiro critério é a nossa solubilidade. Então, de acordo com a solubilidade do meu soluto, nós vamos classificar a nossa solução. Só que existem alguns fatores que influenciam na solubilidade, como temperatura e pressão. Vamos ver como que eles influenciam? Por exemplo, a solubilidade de cloreto de potássio a 20 graus Celsius é de 34 gramas por 100 gramas de água. Esse é o coeficiente de solubilidade. Daqui a pouco a gente trabalha com ele mais à frente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar 100 gramas de água, eu consigo solubilizar no máximo 34 gramas do cloreto de potássio. Nada mais, nada menos que isso. Nessa temperatura. Que se eu alterar a temperatura, eu posso solubilizar mais ou menos. Na maioria dos casos, o aumento da temperatura provoca um aumento de solubilidade. Mas não é todos os casos. Existem exceções. Daqui a pouco eu mostro para vocês a tabelinha de curva de solubilidade. De acordo com essa quantidade de soluto, né, pensando no meu coeficiente de solubilidade, então vamos colocar aqui, ó, vamos fazer uma reta aqui. Não ficou reto. Vai ficar assim mesmo. Ó, pensando no coeficiente de solubilidade, então aqui é meu coeficiente de solubilidade. Aqui é a máxima quantidade que eu consigo solubilizar a uma determinada temperatura. Se a quantidade do meu disperso, do meu soluto, estiver abaixo do meu coeficiente de solubilidade, essa minha solução é uma solução insaturada. Então, a quantidade de soluto dissolvida for inferior à especificada pela solubilidade, ou seja, abaixo do meu coeficiente de solubilidade. Então, é uma solução não saturada ou uma solução insaturada. Eu posso adicionar ainda mais soluto que ele vai solubilizar.
eu não cheguei no meu limite. É uma solução não saturada. Ainda pode ser adicionado soluto. Tá? Opa, pulei rapidinho. E o que seria uma solução saturada? A solução saturada é uma solução que a quantidade do meu soluto é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade daquela substância naquela determinada temperatura. Ou seja, se eu colocar um pouco a mais, esse pouco a mais ele precipita, ele vai para o fundo, ele não mais será solubilizado nasquelas condições de temperatura e quantidade de meu solvente. Só que existe uma maneira da gente preparar uma solução que a quantidade do meu soluto é maior do que a máxima quantidade que seria solubilizada naquela temperatura. Normalmente, as minhas soluções supersaturadas, elas são trabalhadas, elas são feitas assim. Então, a maioria das vezes. Então, suponhamos, eu tenho aqui um recipiente, e aqui eu estou a temperatura de 50 graus Celsius. Errado aqui. Vou colocar a temperatura de 50 graus Celsius. Que merda, hein? Buguei. Vamos pensar assim, ó. Então, a gente já pensar assim, ó. Vou pegar aqui o pincel, que acho que eu consigo fazer desenhos melhores com isso aqui. Então, vamos pegar assim, ó. Ó, eu tenho um recipiente aqui, eu vou colocar outro recipiente aqui. Vamos pegar uma setinha. Para dizer o seguinte, que eu estava aqui e... Show. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar... um líquido aqui dentro, né? Sei lá, suponhamos que eu tenha água aqui dentro. E tem a água aqui dentro, a mesma quantidade, tá? Aí eu vou adicionar aqui dentro um soluto. E vamos supor que eu tenha assim, ó, o coeficiente de solubilidade de uma substância X qualquer seja o seguinte: a 50 graus Celsius eu consigo solubilizar, sei lá, 40 gramas dessa minha substância X. E a 30 graus Celsius eu conseguiria solubilizar só 30 gramas. Show? Então, eu vou fazer o seguinte, eu peguei essa substância aqui, a temperatura disso aqui, vamos pensar que está a 50 graus Celsius. E eu vou adicionar aqui 40 gramas de X. O que vai acontecer? Eu vou preparar uma solução supersaturada. Desculpa, uma solução saturada. Porque a 50 graus Celsius, essa minha substância X só consegue dissolver 40 gramas. Então, eu joguei o máximo que eu consigo solubilizar. Preparei essa solução, ela é uma solução saturada. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou resfriar. Então, eu vou resfriar, eu vou deixar isso lá quietinho e vou fazer um resfriamento. Ou seja, a minha temperatura dessa solução vai passar a ser 30 graus. Professor, o que vai acontecer? Se você manter esse resfriamento estável, ou seja, não ficar sacudindo, ficar nada, estável, você vai ter aqui dentro dessas mesmas quantidades de água, nessa mesma quantidade, você vai continuar tendo os 40 gramas aqui completamente dissolvidos. Mas se você fala para mim, professor, mas 40 gramas só dissolve se for a 50 graus, a 30 graus ele não dissolve. Não, eu dissolvi ele a 40. Só que eu fiz um resfriamento e agora eu continuo tendo 40 gramas. Só que é uma solução instável. É uma solução que qualquer outro fator externo, uma agitação, um armazenamento incorreto, uma ação talvez da luminosidade, pode causar uma cristalização desse meu soluto.
É uma solução muito instável. Então, aqui, ó, eu tenho uma solução super saturada. É uma solução que a quantidade do meu soluto é maior do que o coeficiente de solubilidade dela naquela temperatura. Então, é uma solução super saturada. É uma solução que foi preparada em condições especiais. Tem vários exemplos de soluções supersaturadas. O xarope, que é uma forma farmacêutica, ele é uma solução supersaturada. A gente prepara o xarope assim. Eu coloco água e açúcar, essa água está em temperatura alta, vou adicionando açúcar, eu consigo dissolver uma quantidade de açúcar maior na água a uma alta temperatura. Eu faço um resfriamento dessa minha solução e eu formo uma solução supersaturada de água com açúcar. Tá? Continuando. Deixa eu apagar aqui primeiro. Limpar todos os meus desenhos. Vamos continuar. Galera. Ixi, passei demais. Existe também a nossa classificação de solução saturada com corpo de fundo, que é, se eu alterar aquele desenho que eu fiz, suponhamos que algum agente externo ou algum mau armazenamento, ela vai ter um precipitado, 10 gramas iria para o fundo. Aí eu falo que eu tenho uma solução saturada, porque eu tenho 30 gramas já dissolvido, que é a máxima quantidade naquela temperatura, com 10 gramas precipitado. E esses 10 gramas é chamado de corpo de fundo, ou simplesmente precipitado. Show? Aí, olha só o que eles estão fazendo aqui. Ó. Vamos entender o nosso desenho. Então, beleza. Eu tenho 34 gramas de sal estão dissolvidos, 36 gramas foram adicionados, 2 gramas foram para o fundo. Isso a 20 graus. Ele vai aumentar a temperatura para 50. Quando ele chega a 50 graus, todo mundo dissolveu. A 50 graus, conseguiríamos dissolver 40, só que nós temos 36. Então, é uma solução insaturada. O que se faz depois? Ó, abaixa a temperatura lentamente. Não pode agitar, não pode interferência da luminosidade. Aí eu vou ter lá a 20 graus, 36 gramas de cloreto de sódio dissolvido. Mas não dissolvia só 34? Eu não estou com 2 gramas a mais? Esse a mais me faz classificar essa minha solução como uma solução super saturada. Tá? É uma solução super saturada. Nós vamos classificar as nossas soluções de acordo com a quantidade de soluto. Então, é uma solução não saturada, solução saturada e supersaturada. As minhas soluções não saturadas, elas podem ser chamadas de uma solução diluída, quando eu tenho um pouco soluto em relação ao solvente. O que a gente fala? O café está forte. Não, o café está concentrado quando eu tenho mais soluto em relação ao solvente, ou seja, aumentei a quantidade de soluto. Uma solução saturada, que é a máxima quantidade que eu consigo dissolver naquela temperatura. E uma solução supersaturada, eu tenho um excesso de soluto para aquela temperatura, mas ele ainda não foi para o fundo. Foi uma condição especial de preparo. É uma solução instável. Qualquer agitação ou qualquer outro agente externo pode fazer essa minha solução ter um precipitado, formar um corpo de fundo. Galera, o coeficiente de solubilidade ou coeficiente de saturação é a máxima quantidade que um soluto consegue, que eu posso dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Normalmente, né, nós trabalhamos com padrão. Usamos 100 gramas de solvente, né, um padrão. Quantos gramas para cada 100 gramas de solvente? É um padrão, não quer dizer... Aí o PAC não regulamenta isso. Então, você pode pegar um exercício que eu posso ter uma solubilidade por 1.000 gramas, tá? Pode ter, mas o comum é massa de soluto para cada 100 gramas de solvente. Como eu disse para vocês, a gente trabalhar com a água, que é o mais comum, que a nível médio trabalha sempre com um solvente universal. Vamos trabalhar só com água a partir de agora. Água. Vamos trabalhar com água agora, vamos trabalhar com água lá em equilíbrio químico, né? Vamos trabalhar com água, vamos trabalhar lá em eletroquímica. Então, a água
vai fazer parte do nosso estudo a partir de agora. Então, esse coeficiente de solubilidade, gente, ele não tem cálculo para eu fazer. Ele é uma determinação experimental. Eu faço o experimento, vou adicionando a quantidade do meu soluto, vou agitando e vou vendo o que dissolve. Então, experimental foi feito que o meu cloreto de sódio, eu só consigo solubilizar dele 36 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Nessa mesma temperatura, eu consigo solubilizar só 0,2 gramas de sulfato de cálcio. Olha como é que ele é pouco solúvel em relação ao cloreto de sódio. Já o nitrato de potássio, eu consigo solubilizar quanto? 13,3 gramas. Então, desses três, quem é o mais solúvel aqui? É o cloreto de sódio. Tá? Eu quero que vocês entendam que, a partir do meu coeficiente de solubilidade, eu consigo saber se a minha solução, como eu já expliquei para vocês, se ela é uma solução saturada, se ela é uma solução não saturada, ou se ela é uma solução saturada com corpo de fundo. E nós vamos fazer cálculos para isso. Show? Vamos fazer cálculo para isso. Então, suponhamos que eu tenho um coeficiente de solubilidade de cloreto de sódio, ele é 35,7 gramas para cada 100 gramas de água. Gente, a partir daqui nós vamos considerar que a densidade da água, a não ser que ele forneça dados diferentes, é 1 grama por mililitro. Então, quer dizer que cada ml de água vai ter 1 grama. Então, 1 litro de água, a partir de agora, vão ser equivalente a 1.000 gramas. Então, aqui eu tenho 1.000 gramas de água. Então, eu tenho 10 vezes mais água do que o coeficiente de solubilidade que ele me deu. Se eu tenho 10 vezes mais água, eu posso dissolver 10 vezes mais soluto. Então, quer dizer que eu poderia adicionar 357 gramas de cloreto de sódio. Eu adicionei só 200, está abaixo do seu coeficiente de solubilidade. Logo, essa é uma solução não saturada. Agora, professor, se eu adicionar 357, o que acontece? Eu tenho a máxima quantidade. Então, quer dizer que, a partir daqui, eu não consigo dissolver mais nenhum grama de cloreto de sódio. A não ser que eu faça uma solução supersaturada, mas vocês perceberam que para eu fazer uma solução supersaturada, eu tenho que aquecer e depois resfriar. Então, aqui é a máxima solução saturada. Opa, deixa eu voltar. Solução saturada. Professor, se eu te colocar 400 gramas, lembra que o máximo era 357? Então, se eu subtrair menos 357, o que eu vou obter? 43 gramas foram para o fundo. Então, eu tenho 43 gramas de cloreto de sódio que não precipitou, ou que não solubilizou, que foi para o fundo, que está precipitado. Então, aqui eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. As soluções supersaturadas são preparadas, como já disse para vocês, são soluções instáveis. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu lá ver. Estão na mesma temperatura, as substâncias precipitam em uma... Não, olha só, Anthony, a cristalização vai acontecer de acordo com as características das minhas partículas. Né? Porque a cristalização vai ter uma aglomeração de partículas. Então, normalmente, substâncias iônicas tendem a se cristalizar com mais facilidade, porque elas são atraídas. Porque para cristalizar, eu tenho que pensar que eu tenho partículas que vão se aglomerando, então elas vão se juntando. Se elas estão se juntando, elas precisam ter, além do meu coeficiente de solubilidade, elas precisam ter uma atração entre elas, senão elas não vão se aglomerar. Então, a partir do momento que a atração entre elas se torna tão intensa, elas começam a se cristalizar. Então, normalmente, elas vão se colidindo uma com a outra, formando partículas maiores, aglomerados maiores, e esses aglomerados vão para o fundo. Tá? Então, tem outros fatores que influenciam além do coeficiente de solubilidade.
Não é só coeficiente de solubilidade, não. Existem características também físico-químicas de partícula. Então, as suas atrações entre as partículas, as suas interações, existem outros fatores. Então, você está vendo aqui, ó, essas ações, essas soluções são estáveis e a agitação mecânica, né, o choque térmico, então, variações bruscas de temperatura ou a adição de um simples agente ali dentro, ele vai provocar, que chama esse agente de germe de cristalização, ele vai desestabilizar essa minha solução e automaticamente isso vai precipitar. Claro, Anthony, se eu tiver uma solução supersaturada, numa concentração muito maior, então suponhamos, aqui passou 10 gramas e ali passou 100 gramas, aquela solução que eu tenho, ela é supersaturada, mas com a massa maior de soluto, ela tende a cristalizar mais facilmente. Porque eu ultrapassei muito o meu coeficiente de solubilidade. Quanto mais eu ultrapasso o meu coeficiente de solubilidade, mais instável se torna, porque ela fica muito passiva de cristalização. Eu tenho muitas partículas ali e elas começam, essas partículas, esse meu soluto, eles começam a se atrair, né, com mais facilidade. A partir do momento que um atrai o outro, aí começa aquela reação em cascata. Atraiu um, que se junta o outro, junta o outro, junta o outro. Acabou a minha solução supersaturada, desestabilizou, ela vai quebrar, ela vai para o fundo e você perdeu sua solução supersaturada. Galera, solubilidade e temperatura. Existem solutos que, com o aumento da temperatura, aumenta a sua solubilidade. Porém, existe um grupo, né, bem raro, mas existe um grupo de solutos, nós vamos ver mais à frente, que aumento da temperatura não provoca aumento do seu coeficiente de solubilidade. Lembrando que o coeficiente de solubilidade ele não é único. Ele depende da quantidade de soluto ou da quantidade de solvente por temperatura. Então, são os fatores que influenciam meu coeficiente de solubilidade. Professor, e se eu manter a minha quantidade de solvente para 100 gramas? A temperatura vai influenciar. Alguns vão ter seu coeficiente de solubilidade já aumentado com o aumento da temperatura, outros vão ter uma diminuída. Nós vamos falar assim. Para qualquer substância que o seu coeficiente de solubilidade for diretamente proporcional ao aumento da minha temperatura, então, se eu aumentar a minha temperatura e aumento o meu coeficiente de solubilidade, nós vamos falar que para essas substâncias, a solubilidade delas serão endotérmicas. Então, quem é que tem solubilidade endotérmica? São todas substâncias que tiverem coeficiente de solubilidade aumentado com o aumento da temperatura. Já existem substâncias que o seu coeficiente de solubilidade são inversamente proporcionais à minha temperatura. Então, quer dizer que o aumento da temperatura provoca uma diminuição na sua solubilidade. Isso são substâncias que apresentam solubilização exotérmicas. Show? Galera, olha a minha curva de solubilidade. Então, aqui eu tenho o exemplo do nitrato de potássio. Vocês estão vendo que o aumento da temperatura provocou um aumento da minha solubilização. Tá? Aí, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó. Se, suponhamos que eu estou no exercício e ele falou para a gente, ó, a concentração do nitrato de potássio é de 40 gramas, ó, 40 gramas, e a temperatura da minha solução era 40 graus Celsius. Então, eu tenho uma quantidade inferior ao meu coeficiente de solubilidade. O meu coeficiente é essa curva aqui, ó. Então, por exemplo, professor, qual é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 20 graus Celsius? Está aqui, ó. A 20 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio vale 40 gramas. Então, ó, o coeficiente de solubilidade do
KNO3 é igual a 40 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Se eu pego uma outra temperatura aqui, se eu pegar aqui, por exemplo, a 70 graus Celsius, eu já tenho em torno de 140 gramas para cada 100 gramas de água. Estão me entendendo aí? Que a temperatura influencia na quantidade de soluto para esse. Essa curva que eu chamo, esse gráfico, eu chamo de curva de solubilidade. O comportamento normal das minhas esperados para minhas substâncias é que o aumento da minha temperatura provoca um aumento da sua solubilidade. São os gráficos azuis. O vermelho é o comportamento anormal. Existem substâncias que, com o aumento da minha temperatura, vai provocar uma diminuição da sua solubilidade. Outra coisa que pode acontecer aqui também, suponhamos que eu pegasse a mesma temperatura, vou pegar aqui, a mesma temperatura. Vou chamar aqui de T. Vou chamar isso aqui de substância A, substância B, substância C e substância D. Vocês estão vendo que nessa temperatura que eu fiz, a substância mais solúvel é a substância A. O que é uma substância mais solúvel? É uma substância que solubiliza a maior quantidade na mesma quantidade de solvente. Caramba, passei muito na aula, tá? Perfeito? Galera, olha aqui. Olha o sulfato de sélio. Nitrato de potássio, cromato de potássio, cloreto de sódio, sulfato de sélio. Olha como é que eles estão. Todos estão aumentando. Claro que uns aumentam mais, outros nem tanto. Olha que o cloreto de sódio ele é quase não varia. Então, esse é o nosso coeficiente de solubilidade. Claro que nós vamos pegar assim. Olha. Então, vocês estão vendo que existem substâncias gráficas que têm vários tipos de comportamento. Né? Vários tipos de comportamento. Estou mostrando para vocês aqui como que seria essas curvas de solubilidade. Então, se eu quero saber quem é mais ou quem é menos solúvel em determinada temperatura, suponhamos aqui que eu pegasse aqui, 60 graus Celsius. Qual que é a minha substância mais solúvel a 60 graus Celsius? É esse cara aqui, Quem é esse cara? Cloreto de cálcio. É a substância que apresenta maior solubilidade nessa temperatura de 60 graus. Já que eu não posso falar do iodeto de potássio, nem do nitrato de prata, já que eu não tenho os gráficos deles aqui. Eu não sei o que aconteceu depois daqui. Tá? Suponhamos que eu pegasse aqui, em torno de 100 graus Celsius. Estão percebendo que tanto brometo de potássio quanto de cromato de potássio apresentam a mesma solubilidade. Eles solubilizam a mesma quantidade para aquela temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Galera, hoje nós paramos por aqui. Amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre essas coeficientes de solubilidade, vamos fazer alguns exercícios e vamos começar a falar de concentração. Concentração comum, concentração mol por litro, concentração título percentual, ppm e ppb. Amanhã a gente fala sobre isso, tá? Uma cacetada de informação para vocês. Vou terminar que daqui a pouco eu tenho uma outra aula também para emendar aqui. Por enquanto é só e até amanhã.